Nessa edição, vamos tratar também da Ucrânia, querendo usar armas ocidentais de grande alcance para atacar a Rússia. Antes da nossa conversa, vamos à apresentação dos participantes hoje da roda. Começo agradecendo, dando meu boa noite a Sueli Araújo. Sueli, ex-presidente do IBAMA, atual coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima. Obrigado, boa noite, Sueli. Prazer estar com vocês. Daniel Hittner em Brasília, Lorival Santana aqui comigo, Thaís igualmente, eu, Caio. Vamos ao principal assunto do dia. O Brasil pediu à União Europeia para adiar a implantação da lei antidesmatamento que proíbe a importação de produtos agrícolas de áreas desmatadas. A solicitação é feita enquanto o país atravessa um dos períodos de maior incidência de queimadas da sua história. Reportagem de Luciana Amaral. Só neste mês, o Brasil registrou 45 mil focos de incêndios. A metade atingiu a Amazônia. Desde o começo do ano, as queimadas em todo o país superam em mais de 100% as ocorrências no mesmo período de 2023. A onda de incêndios acontece há praticamente um ano da Conferência Mundial do Clima, a COP30, que vai ser realizada em 2025 no Pará e há pouco mais de uma semana para o discurso do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU. A CNN apurou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que o Brasil prepara um pacote ambiental para apresentar na ONU. Entre as medidas estão a criação de um plano nacional de combate a incêndios e a implantação de um estatuto jurídico que vai mapear as regiões mais suscetíveis às crises climáticas e decretar situação de emergência antes da tragédia acontecer. O Brasil também quer utilizar áreas de pastagens degradadas com potencial de recuperação para a produção de alimentos. E em meio ao cenário devastador das recentes queimadas, pediu para a União Europeia adiar a implementação da Lei de Desmatamento, aprovada em 2022 e que proíbe a importação de produtos agrícolas de áreas desmatadas. O pedido foi formalizado numa carta entregue diretamente pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Favro, ao comissário europeu para Desenvolvimento Rural. Os dois estiveram juntos numa reunião bilateral em Mato Grosso, durante os trabalhos do G20 Agro. No documento, o Brasil afirma que a lei antidesmatamento foi feita sem o conhecimento da realidade de cada país. Nós sabemos das nossas responsabilidades com o meio ambiente, com a produção sustentável. Não precisam apontar o dedo e mostrar as diretrizes. E nós vamos dar um prazo até 1º de outubro para que a Comunidade Europeia se manifeste formalmente quanto à prorrogação. Caso não o fizerem, nós vamos buscar outros mecanismos para que essa implementação não ocorra de forma unilateral. Sueli, em tempos recentes a gente viu o Brasil, que é um país com uma matriz energética que pode servir de exemplo para muitos outros países do mundo. Sair dessa condição que tínhamos de ser um dos participantes e um dos países envolvidos nas soluções para as mudanças climáticas, passou para vilão. Aí assume esse governo, a gente recupera em boa parte uma imagem mais positiva, lá fora sobretudo, e hoje voltamos a ser vilão? Bom, no mínimo, voltamos a mostrar um problema de descontrole, não só do governo federal, mas um descontrole do governo, né? Incluindo as entidades, as esferas subnacionais, né? O país está imerso em incêndios em fumaça, isso é uma tragédia. Isso tem influência evidente das mudanças climáticas, mas vai muito além. Nós temos que, quer dizer, o mundo mudou, né? A crise climática está posta, os principais cientistas estão meio assustados com o que está acontecendo. No caso brasileiro, William, nós temos mais de um ano, na verdade, de estiagem, porque começou a aquecer e diminuir a umidade, e mais ou menos em junho de 2023. E veio o período que seria de chuva e não foi suficiente. Então, a maior parte dos estados do país estão com estiagem há mais de um ano. Isso torna a vegetação toda mais sensível e mais seca. E nós não temos os cuidados necessários na hora de usar o fogo, principalmente em práticas agrícolas, em outras situações também. É importante chamar a atenção que o Brasil tem regras sobre pedindo autorização do uso do fogo para os órgãos competentes há 90 anos.
desde o Código Florestal de 1934. O Código de 65 fala a mesma coisa e de 2012 também. Mas nós não temos o hábito de seguir essa regra. Eu costumo falar que é a regra mais descumprida do país, 90 anos, né? E com a situação que nós temos hoje, com a seca que nós estamos, qualquer fogo, né, espalha e vira incêndio. Tem elementos de mudança climática, tem elementos de degradação no local e tem descontrole governamental evidente, mas nas diferentes esferas federativas. Lorival, nós estamos no meio de uma difícil negociação internacional. Acabamos a reportagem da Luciana com o ministro da Agricultura exatamente envolvido com a União Europeia em relação ao desmatamento, mas vai além do desmatamento. O que a União Europeia nos impõe nas negociações comerciais são regras muito rígidas por supor que nós brasileiros não respeitamos. As legislações ambientais que, no fundo, nós mesmos estabelecemos. A atual situação nos coloca em que pé? Pois num trecho dessa declaração do ministro Carlos Fávaro, ele dá a entender que se a União Europeia renovar essa vigência dessa norma que proíbe a importação de produtos associados ao desmatamento no dia 1º de outubro, quando termina o vigor atual dessa regra, o Brasil vai adotar sanções contra a União Europeia. Ele não usa esse termo, mas ele diz deixará de ser uma situação unilateral. Isso, em linguagem diplomática, significa que haverá represálias, né, por parte do Brasil. E esse é um caminho bastante arriscado, para não dizer prejudicial para o próprio Brasil, porque este não é o momento para o Brasil dizer que está assim, que não precisa ser avisado por outros países, como ele disse, não precisa ser advertido, que nós sabemos o que fazer. Ora, o mundo inteiro está vendo que nós não conseguimos controlar essa situação. De acordo com o mapa Biomas, mais de 90% do desmatamento na Amazônia é ilegal. Ou seja, o Brasil é conhecido como um país que coloca leis muitas vezes muito boas, como é o caso de manter 80% da reserva legal na Amazônia, nas propriedades, mas que não cumpre essas leis, né? E o Brasil tinha credenciais, o governo Lula tinha credenciais excelentes, né, antes de começar esse terceiro mandato, que foi aquele resultado de entre 2004, 2005 e 2012, reduzir em 80%, 75% o desmatamento na Amazônia. Mas era um outro período, né? Era um período em que a mudança climática ainda não tinha tido efeitos tão claros, né? O aquecimento, a seca, e além disso, também não tínhamos passado ainda por um governo Bolsonaro que criou uma licença para desmatar e queimar, da qual muitos criminosos na Amazônia não querem recuar, querem manter esse status quo. Então, é uma espécie de luta entre esses desmatadores, devastadores da floresta e o Estado. Como se diz isso, uma queda de braço. Uma queda de braço. Tem dois aspectos importantes já colocados na mesa, Lorival. A própria Sueli se referiu a ele como as palavras duras, contundentes, a um descontrole dos vários entes da federação, que ela fez questão de assinalar, que não é apenas o governo federal. No combate a algo que era previsível, coisa que ela assinalou também. E outra posição internacional, que é o que você se dedicou nesses últimos instantes aqui no programa. Agora, a minha pergunta, primeiro aos repórteres políticos, a Thaís vai amarrar, é o seguinte, Daniel. Nesses dois âmbitos, o âmbito da capacidade ou não de controle da tragédia que a gente está vivendo hoje e a capacidade de manobrar lá fora, diante da tragédia, mas não só diante dela, o que o governo está fazendo? William, para seguir um pouco na linha de raciocínio aqui apresentada já pelo Lorival, eu tenho muitas dúvidas sobre as boas intenções da União Europeia com essa lei anti-desmatamento. Para mim, cheira protecionismo, mas ainda que sejam boas intenções, elas só estão sendo aplicadas num contexto em que as regras internacionais de comércio estão sendo jogadas no lixo, porque a gente não tem OMC.
Mas a gente não precisa da União Europeia nos avisar sobre um período que vem de queimadas, de seca, de uma pandemia de incêndios, nas palavras de Flávio Dino. A gente teve o próprio governo brasileiro alertando a si mesmo sobre essa situação. No dia 25 de abril, o INPE e o IMET soltam uma nota técnica avisando o próprio governo brasileiro e as autoridades ambientais sobre o que estava por vir. Cenário péssimo, eu peguei essa nota técnica ainda há pouco, estava relendo, era um cenário já desolador. Depois, no início de junho, o CEMADEM, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, termina sua nota técnica dizendo: a previsão para o trimestre maio, junho, julho de 2024 indica alta probabilidade de fogo no Pantanal, especialmente no Mato Grosso do Sul. O governo brasileiro demorou muito para agir. Demorou e, quando começou a agir, age de forma um pouco desconexa. Essa pandemia de incêndios que a gente está vivendo não virou uma prioridade no Palácio do Planalto. A gente está numa semana aqui na quinta-feira e não houve nenhuma reunião relevante entre ministros e autoridades de primeiro escalão no Palácio do Planalto para discutir esse assunto, por exemplo. Então, o assunto para um governo que se apresenta como ambientalista não está sendo traçado como prioridade, mas a gente está há praticamente um mês do G20, há um ano da COP30, sem nenhum produto, sem nenhum case factível, acessível, verificável de transição energética, descarbonização, algo que a gente nos faça nos apresentarmos ao mundo como bem-sucedidos nesse combate. Caio, você conversou muito hoje com a ministra do Meio Ambiente. Que tal foi essa conversa? William, eu questionei bastante sobre como um governo que foi eleito em grande parte com um discurso ambientalista, em grande parte com uma crítica ao governo anterior e ao adversário da campanha, que era o Jair Bolsonaro, por tudo que representou. O Lorival falou ali da licença para queimar, né? A licença para desmatar da era Bolsonaro. Por que estamos assim, né? Basicamente, o que ela coloca? Primeiro, ela usou mais de uma vez a expressão contradições, né? Um governo de contradições. É um governo de uma frente ampla, um governo de centro-direita, centro-esquerda, mas é um governo que acomoda muitos interesses dentro dele, muitos interesses distintos. Mas essa frase é um reconhecimento de que o fato de ser um governo de contradição acaba atravancando ou criou obstáculos para que abraçasse por si só e por completo a agenda ambiental. Ela me disse também que diante da emergência, está sendo preparado um pacote ambiental para ser levado, inclusive, na ONU, na viagem que o presidente vai, ela vai, inclusive, né, 21 de setembro. E eu perguntei, bom, por que agora, né? Por que não há 2 anos? E justamente por conta disso, né? Eles estão tomando as medidas, mas são medidas que poderiam ter sido tomadas em janeiro de 2023, quando assumiram. Claro que ali tinha uma série de medidas, tinha a reestruturação de órgãos, os órgãos de fato estavam, quando a gente vê os números, desestruturados, sem equipe, sem brigadista, sem recursos. Isso é uma realidade, mas demora muito, passa aí 1/3 do governo para que essas medidas sejam tomadas, criação da autoridade climática, por exemplo. Então, acho que ela, de certa maneira, ela admite que é um governo de contradição, isso cria dificuldades. Mas a contradição aí eu leio de outra maneira, Caio. Eu leio como a contradição do governo que fala e não faz. Mas assim, né, William, vamos lá. Coloquei bastante essa questão com ela. Eu falei, ministra, falei nesses termos. Falei, ministra, eu tenho a percepção, ninguém duvida do seu comprometimento, história, né, com o movimento ambientalista. Mas eu sinto que o Palácio do Planalto não abraçou. Ela discorda. Ela disse que toda vez, a Marina me disse, que toda vez que colocou para o presidente Lula alguma situação, seja de crédito extraordinário, seja sala de situação, seja implementação no PPA ou na LOA das questões ambientais, o presidente Lula abraçou. Mas, de certa maneira, eu sinto, olhando o macro, juntando o que ela falou, juntando toda a nossa visão, que é um governo que tarda a abraçar isso como uma prioridade, como uma potência até diplomática, né? Em vez da gente fazer a diplomacia ambiental mundo afora desde janeiro de 2023, a gente estava
querendo resolver a questão da guerra da Ucrânia, a gente estava em outras frentes. Thaís. William, a solução ela não aparece do nada. A solução, quanto melhor ela for construída ao longo do tempo, mais eficiente ela é. Porque a mudança climática, surpresa com a gravidade da seca, está pegando a América do Sul inteira entre aspas, de surpresa. Mas ainda que a gente considere o elemento surpresa da intensidade da crise climática ou do evento extremo climático que se abateu sobre o Brasil, para o governo ter um repertório, e aí vale governo federal, estadual ou municipal, para os governos terem um repertório à mão, essa solução, ela tinha que estar sendo buscada há muito tempo. Isso significa investimento de longo prazo em pesquisa, em desenvolvimento, em encontrar a melhor forma de interrelação dos órgãos que operam juntos na fiscalização, no controle, no desenvolvimento de soluções ou de mudanças, do ponto de vista jurídico, legal. Agora, especialmente do financiamento disso. E o que a gente viu nos últimos anos foi uma deterioração de todas essas frentes, do investimento em si, da alocação de recursos para pesquisa e desenvolvimento. Então, a inoperância do governo hoje tem as suas explicações pela sua própria confusão e bagunça de organização, mas ela é também um sintoma de uma, vamos dizer assim, de uma inoperância histórica e de um retrocesso histórico do preparo para isso. Mas esse é um ponto importante, eu acho, que já a Sueli estava mencionando logo na primeira intervenção dela, quando ela se referiu a um descontrole do governo, um descontrole da autoridade pública, que na avaliação dela não se limita ao governo federal. A gente focou um bocado no governo federal aqui, por razões óbvias. É o governo federal, no fundo, que negocia lá fora, é o governo federal que trata dessa questão política em sentido amplo. Mas agora, Sueli, como é que a gente pode entender isso que você descreveu como um descontrole das várias instâncias governamentais, se não se fala de outra coisa há anos de questões ambientais? Como que a gente pode entender, então, esse descontrole? Bom, Ilha, tem uma série de atribuições que a legislação dá aos governos estaduais, tanto para, por exemplo, autorizar a supressão de vegetação nativa em imóveis rurais, para validar os cadastros ambientais rurais, para dar as autorizações para uso do fogo. Isso, em regra, quem vai conferir é o órgão ambiental estadual, que às vezes delega para os órgãos municipais. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer isso virar realidade, principalmente na Amazônia. Eu tenho experiência como presidente do IBAMA, muitas vezes na Amazônia o IBAMA fica sozinho, como se fosse responsável por tudo, e como se não existissem órgãos estaduais. Então, por isso que eu gosto sempre de chamar atenção para a questão federativa. Mas, William, eu acho que nessa crise toda, nessa tragédia dos incêndios, né, o país sendo engolido pelo fogo, caberia a todos os órgãos da Presidência da República, que têm essa função transversal, de tentar fazer essa coordenação federativa e também a coordenação interministerial. Eu não vou nem entrar no mérito da posição da União Europeia, mas o ministro da Agricultura poderia usar sua liderança, por exemplo, né? Ele é um exemplo só, para tentar convencer aqueles liderados ligados ao agronegócio, aos produtores rurais, a, excepcionalmente, não fazer fogo nenhum. Nós estamos numa seca de mais de um ano, né? Então, existe problemas de coordenação federativa, mas também de coordenação interministerial. E aí, nesse ponto, a Presidência da República falha. Não se pode colocar a culpa na ministra do Meio Ambiente. Ela colocou mais brigadista, está usando o dinheiro que ela tem para usar, tem lá suas limitações, né? Então, eu sinto falta muito dessa posição maior no governo federal, de assumir isso como uma questão nacional e nós vamos resolver. E a resolução, para mim, pode até, você pode até criar uma autoridade climática. Eu participei da transição do governo, isso vem sendo falado desde a transição,
Mas não é isso que vai solucionar sozinho todo esse problema. Nós precisamos do governo impor isso para o país e convencer o país que isso é uma questão nacional que precisa ser resolvida com força e logo, né? A crise climática ela já chegou, nós não estamos sabendo dar a resposta adequada, né? O mundo não é mais o que ele era e nós temos que investir em muita adaptação, você colocar muito recurso em adaptação à mudança do clima, não estamos fazendo isso, né? Trabalhar a recuperação, por exemplo, de passagens degradadas, a imagem nos mostrou, nós temos um déficit enorme, muitas áreas abandonadas que podem ser recuperadas. Isso, William, é bom para mitigação e é bom para adaptação, resolve os dois eixos das políticas climáticas, né? Ajuda bastante. Né? Deixa eu adiante nesse ponto, então, aqui, Sueli, permitindo, perdoe se eu interrompo, porque você sugere que a gente olhe também um pouco para o que nós lá fora temos agora de credenciais, Lorival, para tratar da questão de transição climática. Pois é, o que eu queria salientar nessa declaração do ministro da Agricultura, que foi no G20, né, foi para a comunidade internacional, e especificamente ele se reuniu com as autoridades da União Europeia e fez uma fala totalmente defensiva. Né, assim, vocês não têm que apontar o dedo para a gente, vocês não têm que dizer o que nós temos que fazer, nós sabemos o que nós temos que fazer. E perdeu a oportunidade, estando no Mato Grosso, de falar exatamente para esse agronegócio, que parte dele já entendeu, mas parte dele não entendeu, que se a Amazônia queimar, não vai mais ter água para o agronegócio. Não é que a União Europeia não vai querer importar, nós não vamos ter o que exportar. Será que não ficou claro isso para o agronegócio brasileiro ainda? Como que pode adotar uma atitude defensiva no comércio em relação à comunidade internacional se não faz a própria tarefa de casa? A ciência já deixou muito claro isso. A água que o agronegócio usa em Mato Grosso, em Goiás, no Cerrado, ela vem da Amazônia por meio dos rios voadores. Então, assim, é de um atraso brutal não pegar essa agenda. E falando em atraso, a Marina Silva também está lá estacionada no século XX, esperando que comando e controle sejam suficientes para resolver o problema. Não é, isso está muito claro. Tem 29 milhões de pessoas morando na Amazônia. Essas pessoas querem prosperidade, querem renda. E o Brasil tem uma oportunidade histórica de remunerar os serviços ambientais da Amazônia, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, vendendo crédito de carbono, fazendo uma série de ações nesse sentido. Até hoje ainda não regulado. Pois é, não consegue nem regular isso no Senado, votar esse projeto de lei. E aí fica esperando trilhões de dólares do mundo para colocar aqui, para criar um Bolsa Família, sei lá o quê. Não vai funcionar, o mundo não vai dar esse dinheiro e não será, nem seria suficiente. Então, mas é um regime, um governo anticapitalista que não aceita as soluções que foram aprovadas lá no protocolo de Kyoto, nos anos 90, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Ela não comprou essa ideia, quer que o Estado resolva tudo e o Estado não está resolvendo claramente. Gente, eu vou fazer uma breve pausa e a gente continua com esse assunto logo depois do intervalo. É só um instante, pessoal. Até já.